Oi, turma, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que estejam bem. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade então, ao nosso assunto, né? Na última aula a gente falou sobre biodiversidade, biotecnologia, essa relação. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre a ideia de preservação e a relação da preservação com a biodiversidade, né? Existe uma série de ações, né, em pequena escala que são muito importantes, né, para a conservação e preservação da biodiversidade, porque cada um faz um pouco de sua parte em algumas medidas cotidianas para garantir que a gente afaste, né, ou que a gente combata, né, as ameaças à biodiversidade, mas também é necessário, né, e mais importante, é garantir um alcance maior, um maior investimento e promover políticas públicas para que seja possível aprovar legislações e programas e projetos com, com o objetivo central, né, de preservar a biodiversidade, sem obviamente deixar de levar em conta os aspectos socioeconômicos, socioambientais, né, dessas áreas que são envolvidas. É fundamental, muitas vezes a gente acha que a ideia de preservar a biodiversidade e preservar os recursos naturais é uma ideia que freia ou que elas têm oposição ao desenvolvimento econômico. Mas se a gente pensar de que ao preservar a natureza, a gente permite que os ciclos naturais do ambiente aconteçam e que sempre a gente tenha disponível para a gente os recursos que a gente utiliza no nosso dia a dia para produzir nossos materiais, para produzir os nossos bens de consumo. Se a gente tem uma biodiversidade saudável, preservada, a gente consequentemente vai ter um desenvolvimento econômico, e mais importante que um desenvolvimento econômico é um desenvolvimento social, é um desenvolvimento em que as pessoas elas tenham a possibilidade, né, e as futuras gerações tenham a possibilidade de vida no planeta, né? E aí, para a gente poder fazer qualquer projeto, medida, política pública, legislação para preservar, para proteger a biodiversidade, tem dois conceitos que muitas vezes se confundem, que é o conceito de preservar e o conceito de conservar, né? Apesar de parecerem a mesma coisa, preservação e conservação, elas têm, elas têm significados diferentes, né? Ou seja, eles são muito utilizados como se fosse a mesma coisa, mas na realidade ela tem significados um pouco diferentes. Existem algumas diferenças importantes entre os dois termos, né, e que impactam as ações e condutas que devem ser feitas pelos poderes públicos, principalmente, né. Pela legislação brasileira, né, uma lei do ano 2000, né, a gente pode dizer de modo bastante simplificado qual é a diferença entre preservação e conservação. Quando a gente utiliza o termo conservar, significa dizer que o termo conservação ele significa dizer que ele se refere, né, proteger. A conservação quer dizer que você protege, né, os recursos naturais, mas permite que sua exploração e utilização seja feita desses recursos naturais, obviamente que de forma racional e sustentável, né, e com o objetivo de garantir a disponibilidade desses recursos que você está utilizando para as futuras gerações. Então, conservar, você protege, mas você permite que parte desses recursos eles sejam utilizados sem que eles sejam exauridos, né? Ou seja, sem que você acabe com esses recursos, né? O conceito de preservação é diferente. Preservar significa manter intocável, ou seja, você tem como objetivo a proteção integral daquele ambiente natural, ou seja, aquele ambiente natural você não pode utilizar os recursos que estão presentes ali, você não pode utilizar nada daqueles recursos. Então tem essa diferença. Ambos são para proteger os recursos naturais, mas a conservação ela permite que parte desses recursos sejam utilizados sem que leve ou ocasione a danos no ambiente. A preservação é uma proteção que não permite que nada seja utilizado dali, né? Então, se a conservação dos recursos da natureza ela já traz, né, bastante desafios, principalmente pensando na forma de produção e consumo que são predominantes na nossa sociedade atual, né?
muito mais complexo é manter a preservação, né? Então o consumo consciente é algo que é muito importante e é muito urgente, né? Para a manutenção do ambiente saudável, né? Então, mais que reciclar, né, a gente tem um desafio fundamental que é reduzir, consumir e racionalizar os nossos gastos, né? E lembrando que todo produto tem sua composição, algum tipo de recurso natural, e se você fica utilizando de forma em grandes quantidades de forma indiscriminada, esses recursos, no momento, eles chegam ao fim. Então, aqui no Brasil, o Brasil é o país que abriga a maior biodiversidade do planeta, então é por isso que tem muitos países que ficam preocupados com a conservação da Amazônia, porque aqui no Brasil é o local onde tem a maior biodiversidade do planeta. E quando a gente trata de recursos naturais, de biodiversidade e de serviços que a natureza oferece para o planeta, elas têm impacto global, né? Então, atualmente a gente ocupa o primeiro lugar na lista dos 17 países, né, considerados mega diversos, ou seja, que tem muita diversidade. Então o Brasil apresenta uma grande riqueza de ambientes únicos e endêmicos que só tem aqui no Brasil, e que abrigam espécies que só são encontradas aqui também, que são espécies endêmicas. Isso sem contar ainda as regiões ainda pouco conhecidas, né, e espécies que ainda estão sendo descritas pela ciência. Né? Até hoje muitas espécies novas são descobertas. Né? E é importante também a gente se atentar que a riqueza social no Brasil também existe uma grande riqueza social no país, ou seja, entre pessoas. Né? Então aqui no Brasil a gente tem catalogado 255 povos indígenas diferentes, ou seja, de comunidades tradicionais diferentes, que falam 150 línguas diferentes, além de comunidades quilombolas e caiçaras, que entre outras, né, são detetores de culturas e conhecimentos próprios, tradicionais, e muitos deles estão relacionados com a preservação da biodiversidade. Né? Então essa riqueza natural e cultural a gente tem que ter motivo de orgulho, né, de ter um país multifacetado, né, e um país que é tão diverso. Uma das formas em que se busca preservar e conservar aqui no Brasil é que foi instituído no ano 2000, né, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, que a gente chama do SNUC, certo? Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza. Esse sistema, né, ele orienta e dá as diretrizes para a criação e gestão de unidades de conservação no país, né, que é chamada das UCs, que são as unidades de conservação nas 3 esferas do governo, seja o governo federal, seja o governo estadual, seja o governo municipal. Né. Então, o objetivo é ter uma visão bastante integrada, né, das áreas naturais a serem conservadas e ou preservadas. Né. Então, o SNUC, né, ele prevê o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, da Natureza, ele prevê também vários mecanismos para a participação da sociedade na gestão das unidades de conservação. Né. Então, o SNUC ele tem vários objetivos, dentre eles, eles têm o objetivo de contribuir para a conservação da variedade de espécies biológicas e de recursos genéticos no território nacional, no território brasileiro, proteger as espécies ameaçadas de extinção, contribuir para a preservação e restauração da diversidade e de ecossistemas naturais, promover a utilização de princípios e práticas de conservação da natureza, proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais e respeitando seu conhecimento, sua cultura, recuperar e restaurar áreas degradadas, dentre outros objetivos. É uma série de objetivos. Né? As unidades de conservação federais, estaduais e municipais, e também existem também as particulares, elas estão distribuídas basicamente em 12 categorias diferentes, que se diferenciam quanto à forma de proteção e como vai ser os usos permitidos. Né? Os usos permitidos. Então a gente tem essa separação em 12, mas são 2 grandes grupos, né? Que elas são divididas em 2 categorias principais, que são as unidades de proteção integral. Então a gente tem as unidades de conservação que podem estar distribuídas em 2 grupos. As unidades de proteção integral, que são essas áreas, como o nome diz, de proteção integral. Ela tem o objetivo de preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos recursos naturais, com algumas exceções, ou seja, você pode utilizar recursos que estejam extrapolando daquela unidade de conservação, mas assim com muitas exceções. Né? E as unidades de uso sustentável, que são aquelas que o objetivo é conservar a natureza. Né? Ou seja, como você vai ter a preservação
a proteção, na realidade, mas com o uso sustentável de parte dos recursos naturais daquela área. Né? Então, para entender como funcionam as unidades de conservação, é importante a gente considerar o conceito de sustentabilidade que foi cunhado pela ONU lá no relatório em 1987, pela Comissão Mundial do Clima, né? Em que eles afirmam que o desenvolvimento sustentável é aquele que busca as necessidades presentes, ou seja, da atualidade, das pessoas que vivem agora, mas sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às suas próprias necessidades. Ou seja, é a ideia de você conservar, manter o desenvolvimento econômico, mas que esse desenvolvimento econômico ele não implique nas qualidades da vida das gerações atuais e das futuras gerações. Né? Certo? Então essas unidades de conservação elas têm como objetivo a proteção do meio ambiente, seja integral, seja parcial no sentido de permitir o uso dos seus recursos. Né? Para a proposição de qualquer nova unidade de conservação, dentre esses grupos aí, a gente tem algumas etapas básicas do processo. Né? Primeira etapa é identificar as áreas de grande relevância ambiental ou necessárias à subsistência de populações tradicionais, como indígenas, caiçaras e quilombolas. Primeiro se identifica essa área. Depois você vai fazer uma série de estudos técnicos, ou seja, vários cientistas e pesquisadores vão fazer estudos técnicos sobre a fauna e a flora, as populações locais e a situação fundiária, se aquilo é uma área, está dentro de uma área privada, se é uma área municipal, estadual ou federal. Depois desse estudo técnico são feitas consultas públicas para discutir os pontos positivos e negativos e a opinião dos diversos cidadãos que estejam envolvidos naquela área. E por último vai ter a assinatura do ato legal pelo representante, né? Seja um prefeito, um governador ou o presidente da república. E quais são essas áreas? As áreas de unidade integral, a gente tem algumas delas aqui. A gente tem as estações ecológicas, que são áreas destinadas à preservação da natureza e à realização de pesquisas científicas. Então, a gente tem essa estação ecológica. A gente tem as reservas biológicas, que são áreas destinadas à preservação da diversidade biológica, onde podem ser efetuadas medidas de recuperação de ecossistemas alterados e de preservação e recuperação do equilíbrio ambiental, né? Da diversidade biológica e por aí vai. A gente tem os parques nacionais, que são áreas destinadas à proteção de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e de beleza também cênica, onde podem ser realizadas atividades de recreação, educação ambiental, interpretação ambiental e desenvolvimento de pesquisas científicas. A gente tem os monumentos naturais, que são áreas que têm como objetivo básico a preservação de lugares singulares e muito raros, né? De grande beleza, né? E permite a existência de propriedades privadas em seu interior, desde que você não tenha exploração dos recursos. A gente tem o refúgio da vida silvestre, que é um ambiente natural onde se assegura, né, condições para a existência e reprodução de espécies ou comunidades da flora ou fauna local, né, sejam residentes ou migratórios. As unidades de uso sustentáveis, a gente tem a área de proteção ambiental, que é uma área geral, né, que é bastante extensa, que com certo grau de ocupação humana pode ter, né, desde que os atributos naturais não sejam destruídos, né, que se mantenha a qualidade de vida das pessoas. A gente tem a floresta nacional, que é uma área com cobertura florestal, onde predomina espécies nativas, né, e você tem o uso sustentável da diversidade mais para pesquisas. A área de relevância, tem várias áreas, né? A área de relevância é interesse ecológico, a gente tem reserva extrativista, que são áreas onde tem o objetivo de proteger os meios e a vida e a cultura dos ribeirinhos, de pessoas, por exemplo, pessoas que vivem dali, né, pescadores, coletores de marisco. A gente tem reserva da fauna, que é uma área com a população de animais e espécies nativos, terrestres ou aquáticos, não importa, e que tem o seu manejo econômico sustentável. Tem as reservas de desenvolvimento sustentável, que são áreas naturais onde vivem as populações tradicionais, né, que se baseiam nesses sistemas de
sustentáveis de exploração dos recursos sem causar danos. E a gente também tem a reserva particular de patrimônio natural, que são áreas, como o nome já disse, são áreas privadas criadas para proteger a biodiversidade a partir da iniciativa do proprietário. Então o proprietário tem uma determinada área de interesse e ele vai e cria essa reserva. Um outro tipo especial de delimitação de áreas que estão sempre relacionadas com a propriedade, com a proteção do ambiente, são as terras indígenas, né? A gente, nesse mapinha a gente representa as áreas de relevância, né? Relevantes quanto às áreas de conservação. Então aqui a gente tem as principais terras indígenas no Brasil, né? Essas terras indígenas são porções de território nacional que são de propriedades da União, certo? Que é habitado por um ou mais povos indígenas e que por eles é utilizada para suas atividades produtivas, para sua vida, né? que sejam imprescindíveis para a preservação dos recursos ambientais, necessários ao bem-estar e necessários também na produção, na reprodução física e cultural desses povos, né? Então são áreas que são áreas da União, não são áreas dos povos indígenas, são áreas da União que são cedidos, né? E são utilizados para a proteção do ambiente e para a proteção desses povos aí, dos seus modos de vida, né? Então as terras indígenas elas têm como objetivo principal a sobrevivência e preservação dos povos indígenas e da sua cultura. Além disso, né, muitos estudos eles mostram que as terras indígenas são áreas que protegem a biodiversidade local e evitam assim, o desmatamento e outras formas de exploração da terra, né? Então atualmente, segundo o Instituto Socioambiental, existem 720 terras indígenas no Brasil e várias outras que estão no seu processo de demarcatório, ou seja, da demarcação dessas terras. A maioria delas está localizada na região da Amazônia, né? Então, por exemplo, se a gente comparar dos anos 2000 a 2014, o desmatamento nas terras indígenas na Amazônia foi inferior a 2%, né? Enquanto que a média das áreas desmatadas nos outros locais, fora delas, é de 20%. Hoje em dia, isso era o dado de 2000 e 2014. Hoje em dia, esse valor dos desmatamentos fora das terras indígenas vem aumentando significativamente. Nas terras indígenas tem desmatamento, mas muitas vezes acontece de pessoas que vêm de fora para desmatar essas áreas. Um outro conceito que é bem importante para a preservação da biodiversidade é o conceito de mosaico, né? Então, muitas vezes, pelo desmatamento, várias áreas ambientais elas ficam separadas. Você tem o desmatamento e você fica com várias áreas ambientais separadas entre si, formando a noção de mosaico. Ou seja, você tem, entre várias áreas preservadas, você tem várias áreas desmatadas, sem a vegetação natural, né? E uma solução para que a biodiversidade, a gente tenha o fluxo da biodiversidade, é a produção dos corredores ecológicos, como tem essa imagem. Esses corredores eles são corredores mesmo de mata preservada ou reflorestada, que conecta essas áreas preservadas que estavam antes isoladas. Então você tinha uma, duas ou três áreas preservadas, aí na imagem tinha duas bem separadas ao redor de uma área desmatada, e você conecta essas áreas por esses corredores ecológicos, por essas áreas, para que aconteça o fluxo higiênico entre essas áreas, ou seja, os organismos consigam transitar entre essas áreas, e a gente não tinha, por exemplo, lugares preservados isolados em que o fluxo gênico, ou seja, a variabilidade genética daquele grupo não caia, porque eles não têm organismos diferentes para se reproduzir, eles ficam presos e restritos ali. E como a gente já viu lá no começo do ano, uma baixa variabilidade genética é péssimo para a biodiversidade, já que você torna os organismos muito parecidos e a chance de todos eles acontecer algum evento natural que leve à morte de todos eles é ser muito grande. Então os corredores ecológicos são a saída para você conseguir conectar essas áreas de preservação que estão isoladas entre áreas não preservadas. E para a gente concluir aqui essa parte, tem um conceito do que a gente chama da biopirataria, né? A biodiversidade ela é bastante importante não só por seus aspectos ambientais, mas também por interesses e motivos científicos e econômicos, né? Muitas áreas ambientais elas são áreas em que existem plantas e animais que muitas vezes têm um interesse econômico para a produção de medicamentos, para o desenvolvimento de vacinas, desenvolvimento de uma série de produtos que vão facilitar a nossa vida, né? Então, antigamente muitos materiais eram extraídos, por exemplo, e se patenteavam as substâncias. Por exemplo, teve um tempo uma confusão com o Japão, uns anos atrás, se não foi o Japão que patenteou o açaí, né?
E aí foi uma confusão, né? Porque se ele patenteou o açaí, ele tinha os direitos sobre a exploração do açaí. E as pessoas do norte, da Amazônia, né, Pará, naquelas regiões amazônicas que usariam, não poderiam utilizar, porque se você patenteia alguma coisa, você não pode, você tem que pagar para utilizar para o dono daquela patente. Né? Então aqui no Brasil tem uma lei que tem aconteceu uma convenção da diversidade biológica, né, e que preserva, né, impede que esses fabricantes e países venham patentear os recursos naturais do Brasil. Então vinham muitos cientistas de outros países, exploravam aqui, descobriam e patenteavam para às vezes produtos que já eram utilizados por comunidades tradicionais para fazer chá. Isso aqui, essa planta aqui é boa para inflamação. Aí vinha uma empresa de fora, pegava aquilo, descobria, patenteava aquele negócio, produzia aquele medicamento e ninguém poderia mais utilizar ele. Então, pós 92, teve essa convenção sobre a diversidade biológica. Então, ficou definido que esses recursos genéticos, esse patrimônio genético, é considerado um bem da humanidade e a partir daí se tornam bens nacionais, né? Que é o objetivo da soberania dos países em que aquele recurso existe e que eles não podem ser patenteados por outros países ou indústrias, empresas particulares, né? E aí protege a riqueza genética do país. Mas a partir daí surgem os processos que a gente chama uma prática legal, né, que é a biopirataria. O que é a biopirataria? De forma ilegal, né, pessoas ou empresas ou o que quer que seja, eles vêm e roubam traficam os animais, plantas, substâncias que são produzidas, né, cultura, e vai roubar esse patrimônio para utilizar nos seus países, para comercializar de forma ilegal, seja animais, plantas, recursos genéticos e por aí vai. Então muitas dessas novas matérias-primas que vão sendo sempre descobertas nessas áreas acabam sendo exploradas, saqueadas, né? Esse é o termo, né? Roubadas, e isso é biopirataria. Então a biopirataria pode ser quando você pega ilegalmente recursos genéticos, quando você explora esses recursos genéticos que são de soberania de um país, quando você leva animais representantes da fauna ou da flora e vende e comercializa de forma ilegal, já que esses recursos eles são considerados bem da humanidade e de soberania nacional, então ninguém pode individualmente fazer isso. É por isso que é considerado crime, por exemplo, você traficar animais selvagens, né? A vida silvestre não pode fazer isso, não pode pegar, você não pode criar na sua casa, você não pode vender a pele, você não pode vender os recursos, você não pode vender o conhecimento popular e tradicional para obter recurso particular, certo? Então tá aí um pouco sobre biodiversidade, preservação e conservação da biodiversidade. Na próxima aula a gente faz uma aulinha mais sobre sustentabilidade e encerra o assunto, certo? Qualquer dúvida, entre em contato comigo, pesquise um pouco mais sobre a biopirataria, vocês vão encontrar muita coisa na internet. E fiquem bem e tchau.